Existe um erro mental que faz com que você ganhe abaixo de 5 mil por mês e existem vendedores de alta performance que não possuem esse erro mental que faz com que eles ganhem 25, 30 mil reais por mês. E é sobre esse conteúdo que vamos falar hoje, então você que não segue ainda nosso perfil, nosso canal aqui, siga aqui, ó, senta o dedo nesse botãozinho aqui, ative o sininho para que esse conteúdo chegue em mais pessoas aí, que você também compartilha dessa jornada, manda para algum colega aí que está com dificuldade nas vendas no agronegócio. Então vamos falar hoje sobre um erro muito comum que acontece na nossa mentalidade, no nosso jeito de ser aqui, que vai fazer a gente ganhar muito ou ganhar pouco, né? Então a gente vai falar sobre locus de controle nesse vídeo, um vídeo muito importante nesse canal. É uma sequência, né, do farol de vendas. A gente já terminou a sequência do farol de vendas e hoje, né, a gente vai trazer um conteúdo aqui sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, alguns tipos de conteúdo como esse que eu vou estar falando sobre também no canal nos próximos vídeos, para que você consiga tomar o controle das suas negociações nas próximas visitas e não ficar com aquele medo, aquela ansiedade que você fica, aquela trava que você fica na hora que chega na porteira do cliente e aquele pânico de falar com o cliente mais desafiador, enfim. Então a gente vai falar sobre um desses temas, que é o locus de controle, para que você não tenha mais esses problemas aí no seu dia a dia. Bom, falando sobre locus de controle, é importante a gente dividir o locus de controle em dois pontos, né? Então são locus de controle interno e locus de controle externo. O grande lance aqui, né, meu amigo, antes da gente começar sobre esse conteúdo, eu quero trazer para vocês algumas reflexões para que vocês entendam o que é locus de controle externo e interno. Quando a gente pensa em locus de controle externo, significa o quê? Significa ações que estão fora do meu controle e que eu não tenho domínio. Por exemplo, a chuva, o dólar, o preço da soja, a variação climática, a política externa, a política interna do nosso país, enfim. São coisas que não estão no meu controle, que não tem nada o que eu fazer, né? Não tem muito o que eu ficar pensando, né? E que não vai interferir em nada na minha vida se eu ficar ali pensando, remoendo, não vai interferir em nada na minha vida, pelo contrário, só vai prejudicar, porque o meu discurso vai ficar voltado só em coisas que eu não tenho controle. E necessariamente, quando eu penso em coisas que não estão no meu controle, significa que eu não começo a pensar em coisas que eu posso controlar. Então é muito tentador, né? Você que está aí ouvindo, meu amigo, minha amiga, você ir para o campo e tentar, né, entrar na conversa com o cliente, falando sobre política, falando sobre futebol, né, falando sobre clima, enfim. Isso não é proibido, tá, pessoal? Até é importante a gente falar, dar uma linha para o cliente ali, né, se ele está falando sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui para esse vídeo é que locus de controle externo, coisas que estão ao meu externo, eu não consigo controlar, são pontos que eu não posso ficar aqui, né, pensando, gastando muito tempo da minha energia. Alguns vídeos para trás eu falei sobre a lei do Pareto. Então, pessoal, entendam que, né, dos meus 20% dos meus clientes vai trazer 80% dos meus resultados. E é muito importante que nesses clientes eu tenho muitas ações que eu controlo, né? Então, o que eu vou controlar, né? Aí a gente está falando sobre locus internos já. O que eu posso controlar? A quantidade de visitas. Eu posso controlar as quantidades de vezes que eu vou na fazenda. Eu posso controlar o número de relatórios, que eu falei muito sobre o LTV, né? Eu posso controlar o número de relatórios. Eu posso controlar as quantidades de vezes que eu converso com o mapa do poder da fazenda, né? Falei sobre isso em alguns vídeos atrás. Eu posso controlar o alinhamento que eu posso fazer com o meu gestor sobre o preço, sem ficar discutindo com o meu gestor sobre o preço, porque isso também não está no seu controle. Eu não posso controlar o clima, mas posso controlar discursos, né, que vai fazer o meu cliente refletir sobre a necessidade de se precaver em relação ao clima. Então pensem nisso, né, pessoal? Ações que estão no meu controle e que vão gerar alto impacto. É diferente de se concentrar em ações que não estão no meu controle e que vai trazer nenhum ou baixíssimo impacto no dia a dia de vocês, nos resultados de vocês. Mas antes de seguir, já curte aqui o vídeo, né, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Isso contribui muito para o crescimento do nosso canal. E se você interessa, né, sobre esses assuntos, sobre alta performance, sobre ações que você controla, né? Sobre alta performance em vendas, sobre método de vendas, eu vou convidar você a clicar no link que está aqui abaixo, aqui na descrição desse vídeo, e preencher um formulário que eu vou ficar muito feliz em poder marcar um momento aí com você e a gente poder conversar mais sobre esses assuntos, sobre assuntos de vendas no agronegócio e para poder destravar os seus resultados aí, para que você atinja alta performance. Dando continuidade aqui ao nosso tema principal, que é o locus de controle, eu gosto de dividir esse tema, né, em um gráfico, né, onde o eixo Y aqui significa resultado e o eixo X aqui significa o controle. Então, ações que eu controlo. Ações que eu tenho baixo, né, controle, baixo, né, nível de controle, como clima, como outros assuntos, política, como dólar, como câmbio, como
preço da commodity, né, soja, milho, enfim. Ações que eu não tenho controle, né, e que eu concentro muito aqui, né, no meu quadrante aqui da baixa performance, eu vou ter, obviamente, um baixíssimo resultado sobre essas ações, sobre esses pensamentos. Ou seja, se eu ficar lá chegando na fazenda, conversando sobre política, conversando sobre muito, né, sobre chuva, sobre clima, não é que é proibido conversar sobre isso, mas que você não tem nenhum controle, né? Se eu ficar conversando muito sobre outros fatores que eu não tenho controle, isso vai me trazer baixíssimo ou quase nenhum resultado. Do contrário também, né, é verdadeiro. Ações que eu tenho controle, ações aqui que eu já, né, tenho muito controle, ações aqui voltadas a, por exemplo, número de visitas, aumentar o meu número de relatórios, aumentar o meu número de visitas, né, fazer novas inserções em novos clientes, abrir novos clientes, pensar em planejamento de perguntas antes mesmo de visitar esses clientes, fazer uma segmentação do meu cliente, né, dos meus clientes, da minha carteira de clientes. Ou seja, são ações que eu tenho muito controle, ou seja, eu aumento o meu nível de controle sobre essas ações em vendas e, obviamente, eu vou estar no quadrante da altíssima performance, ou seja, eu não vou estar aqui, né, no quadrante da baixa performance. Então, um ponto muito importante para a gente pensar é sobre isso, pessoal. Quais são as ações que eu posso ter controle e que vão me trazer alto resultado? Pensem bastante nisso. Uma das primeiras ações que vocês têm controle, que nós, né, vendedores, que temos muito controle e que a gente vai trazer bastante resultado, né, bastante impacto aí positivo nos nossos resultados, é o primeiro ponto. Eu vou trazer três, né, principais que eu acho aqui, mas o primeiro ponto é um bom planejamento de visitas. O editor vai colocar aqui o primeiro ponto que eu acredito muito que vocês têm controle, que nós temos controle, trazem bastante resultado para nós, é um bom planejamento de visitas. E um bom planejamento, para quem não assistiu o primeiro vídeo aí, né, sobre planejamento, eu vou resumir para vocês aqui o que são os pontos principais sobre um planejamento de vendas. Então, um bom planejamento, ele precisa ter uma boa segmentação de clientes, então clientes divididos ali em alguns indicadores, né, como estrela, oportunidade, vaca leiteiro, os clientes oportunidades, né, os clientes inativos. Então, eu preciso entender, fazer uma boa classificação desses clientes para saber quais são os clientes que eu vou concentrar mais as minhas visitas. Se ficou uma dúvida sobre essas nomenclaturas, volte a alguns vídeos aqui desse canal, que é onde eu explico bastante, né, sobre essa segmentação. Outro ponto importante sobre planejamento de visitas, a gente ter um bom domínio do perfil do meu cliente. Foi o vídeo passado desse canal, né? Cada cliente comunica de uma forma diferente, então existem clientes dominantes, influentes, né? Estáveis, analíticos. E para cada perfil de clientes, né, pessoal, eu preciso ter boas perguntas aí voltadas ao nosso diagnóstico-alvo, né? Então volte aí no segundo vídeo desse canal. Veja a importância, né, de compartilhar esses conteúdos, né? Seguir os nossos conteúdos aqui, que a cada vídeo que vai passando a gente vai falando mais e aprofundando mais na técnica de vendas. E sem modéstia nenhuma, né? Quem está assistindo esses vídeos aqui sabe que o conteúdo que a gente está entregando aqui vale muito mais que qualquer curso pago aí. Voltando aqui ao nosso ponto, fazer uma boa segmentação, fazer um bom planejamento de perguntas para esses clientes. Então é muito importante saber qual é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer para o cliente dominante, qual o tipo de pergunta a gente vai fazer para o cliente influente, para o analítico, conforme assim por diante. E um ponto muito principal também, né? Outro ponto que é muito importante aqui dentro do planejamento de visitas é a rota do leite. Ou seja, não ficar batendo carroceria aí, né, meu amigo? Então eu já vi muitos vendedores, né, perdendo muito tempo em deslocamento, em estrada. Parece que é muito óbvio isso que eu estou falando, mas é muito recorrente isso, né, nas conversas que eu faço aqui dentro da mentoria, dentro, né, das gestões que eu já fiz, né, nas empresas, enfim. Muito deslocamento e pouca efetividade de visitas. Então a gente, né, tem que parar um tempo aí durante todo começo de mês aí para planejar os nossos deslocamentos e também não ficar ali só batendo estrada, batendo carroceria, chegando cansado em casa, enfim. E isso é muito importante para que vocês não percam aí, né, a energia de estar visitando clientes. Então pensem nisso, pessoal. Ações que eu tenho um autocontrole e que vão me trazer bastante resultados, planejamento é o primeiro deles. Dentro aí dessas ações que a gente tem muito controle, né, e também tem bastante resultado, né, eu quero aprofundar mais um pouco agora na questão das perguntas. As perguntas são muito importantes para que a gente consiga bons resultados. Dentro das perguntas, pessoal, um ponto principal que eu quero trazer aqui, né? Eu não vou me delongar muito, porque a gente já fez um vídeo sobre perguntas, mas aqui reforçando um ponto muito importante sobre perguntas é fazer uma pergunta correta para cada perfil de cliente. Então, volto, né, a instigar vocês a assistirem os vídeos, mas aqui o ponto é o seguinte: se eu faço uma pergunta, né, relevante para um cliente que tem um perfil mais dominante, eu vou ter mais controle da visita. Se eu faço uma pergunta, né, meio nada a ver, né, meio sem fora de nexo aqui, né, ou se eu fico falando de muita coisa que não está, né, fora do controle do produtor, como o clima, como política, enfim,
Tem muitos produtores que gostam, né, de debater política, mas tem alguns que não gostam tanto, né, enfim. Se eu ficar fazendo algumas perguntas, alguns quebra-gelo aí, né, que vai fugir um pouco, né, do perfil do meu cliente, eu posso perder o rapport com o meu cliente. O que é o rapport, né? Depois o editor vai deixar aqui de novo. Rapport nada mais é que a conexão com o meu cliente. Então é importantíssimo também que dentro dessas perguntas, vocês planejem perguntas que realmente vai fazer sentido aí para os clientes. Não são as perguntas que vocês gostam de fazer, que nós gostamos de fazer, né? São as perguntas que vai se adequar mais a cada perfil de cliente. Então, por isso que é importante, meu amigo, você saber ter o domínio. Mais um ponto importante do locus auto de controle é você ter o domínio, né, do tipo de perfil do cliente, né? Saber ler os perfis dos clientes. Falando sobre locus de controle interno ainda, né, tem um outro ponto principal aqui que está muito no nosso controle e que vai trazer um altíssimo resultado. E eu vejo muita gente reclamando e a gente precisa dar uma atenção especial para isso, né? O mesmo ponto aqui, ele pode ser de fora de locus externo, né, e pode ser locus de controle interno, que é a questão do preço, pessoal. Então, muitas das vezes, assim, realmente, né, tem algumas situações, alguns pontos aí, não vou, né, ficar aqui me atendo a isso. Tem muitas das vezes que a gente só reclama do preço. Vem uma lista nova e a gente reclama do preço. Vem uma lista nova e a gente reclama do preço. E muitas das vezes esse lance de ficar reclamando, né, reclamando do preço principalmente, né, isso vai trazer para você, né, meu amigo, que está ouvindo esse vídeo aqui, ó, a gente ficar olhando muito para o preço da sua tecnologia, vai te trazer uma energia tão ruim de reclamação, de energia baixa, que vai fazer você não acreditar que você é capaz de vender. Então, um ponto importante é o seguinte, né, o que eu recomendo para vocês? Eu sei que é difícil, é uma atitude que vocês têm que praticar todos os dias, uma atitude positiva realmente, de independentemente da situação, independentemente se a empresa acertou ou errou na compra, o preço é muito formado ali, né, no momento da compra das matérias-primas, dos insumos, do momento, do timing de compra ali, né, enfim, muitas das vezes é difícil a gente, né, não ficar olhando muito para isso, mas eu quero trazer uma reflexão muito importante para vocês, que é, ou seja, tá na mão da gente, né, quando a gente tem um autocontrole sobre não reclamar, não ficar olhando sobre o preço, que não está no nosso controle, está na mão da empresa, está na mão dos decisores ali, né? A gente tem uma tendência natural a olhar oportunidades. Então, quais são as oportunidades que vocês vão achar dentro do cliente, né, no discurso do cliente ali, que vai fazer você romper essa barreira do preço? E lembre-se, né, pessoal, segundo vídeo aqui do nosso canal, vocês só vão conseguir vender, avançar, né, na negociação, se vocês acharem um problema muito forte do cliente. Então, né, voltando aqui a locus externo e interno, para fazer sempre essa comparação, para ficar fácil na cabeça de vocês aí. Tem vendedores que sempre reclamam de preço, né? Vai na fazenda, vai na visita, né, o cliente fala assim, ah, seu preço está muito caro, seu preço está muito caro, seu preço está muito caro. Então, o vendedor que tem um locus externo, ele vai voltar para a gestão, ele vai voltar ali para os colegas e vai falar assim, ah, esse produtor só quer preço, não quero mais atender esse cliente. Às vezes até um cliente muito bom, né? Com certeza, todos os clientes, né, têm um alto potencial, tem potencial de você vender alguma coisa ali. E é diferente do vendedor que tem um locus alto, né, interno, ou seja, são ações que os vendedores de alta performance têm na mão deles. Ou seja, o vendedor que tem, às vezes, um preço, né, mais alto, né, que a concorrência, que tem um produto de alto valor agregado, o que esse vendedor precisa pensar? Ele precisa pensar em gerar valor para esse cliente, né? Gerar o valor em que sentido? De achar um problema muito forte desse cliente e posicionar em cima desse problema, para solucionar esse problema do cliente. Então, esse vendedor que pensa nisso, em gerar valor para o cliente, achar um problema ali, discutir sobre esse problema, levar uma solução para esse cliente, esse vendedor está no locus de controle interno e ele não vai ficar olhando para o preço ali como uma barreira. Então, um ponto aí que eu quero trazer aqui, né, de parêntese nesse vídeo é principalmente a questão do preço, onde eu vejo muitos vendedores, né, reclamando, só reclamando, e isso vai trazendo energia ruim. O Candeloro, né, o grande mentor aqui que eu tenho, né, que eu sigo os conteúdos, ele sempre costuma dizer, né, a pessoa vira um imã de pepino, né? Então, se você fica reclamando do preço, da política, né? Eu vejo muita gente, não é que é errado, tá, pessoal, mas todo dia postando lá sobre o Lula ou o Bolsonaro, né? Então, fica postando todo dia ali assuntos voltados, né, à política externa, né, diferença de câmbio, preço de adubo, enfim. Nesse sentido, a gente acaba perdendo a linha ali, né? A gente não consegue realmente pensar em oportunidades dentro dos nossos clientes. Outro ponto que eu quero discutir aqui também sobre locus de controle interno, sobre o conhecimento técnico, né, pessoal? Então, muitas das vezes eu vejo alguns vendedores também, já vi muitos vendedores, né, que são de extrema performance, de altíssima performance. Esses vendedores, eles têm um altíssimo domínio técnico sobre o seu portfólio, sobre os seus produtos, sobre os seus serviços. Então, o que está no nosso controle aqui? Está no nosso controle estudar mais sobre um assunto e, obviamente, ser, né,
uma grande referência ali dentro da equipe, dentro da empresa sobre esse determinado assunto. Pessoal, eu nunca vi um vendedor de alta performance que não tivesse um alto domínio técnico daquilo que ele está se propondo a fazer. É mais ou menos o seguinte, né, pessoal? Se eu não tiver, né, estudos, né, sobre vendas, né, dá para ver meus livros aí atrás que eu já li, conhecimentos que eu venho trazendo para vocês, pessoas de referência que eu venho seguindo, né, alguns nomes, né, eu já falei dos alguns nomes aqui que eu sigo como referência, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel J, né, tem outros referências, né? Thiago Concer, por exemplo, né? Alguns colegas aí do agro, né? Por exemplo, Nathan Lima, que está fazendo um trabalho bastante positivo aí, né? Então são pessoas que têm uma altíssima performance naquilo que eles se propõem a fazer e têm um alto conhecimento técnico sobre aquilo que eles estão falando. No caso desses nomes que eu citei, sobre vendas. Mas tem outros também, né? Colegas aí de profissão que têm um altíssimo conhecimento técnico na área técnica. Então o que eu quero dizer para você aqui, né? Que está me escutando, você que é vendedor, que é vendedora do agro. Além de ter um altíssimo conhecimento técnico em vendas, você precisa ter um altíssimo conhecimento técnico em técnica, né? Em técnica realmente do produto, técnica agronômica ali, né? Daquilo que você está vendendo. Saber falar muito bem do produto que vocês estão vendendo, das características, dos benefícios. A gente falou disso alguns vídeos atrás, enfim. E eu posso dizer um ponto aqui que pode ser até uma polêmica. Muitas das vezes, né, pessoal, eu já vi alguns vendedores, assim, que às vezes até não tem tanto conhecimento técnico, né? Que às vezes acabou de se formar, enfim. Mas o locus de controle interno é tão alto, né? Eles têm consciência tão forte que é só através da atitude que eles vão fazer ali no campo que vai mudar o resultado deles. Eles têm um conhecimento tão forte em vendas, porque venda, tudo, né, na vida que a gente está falando aqui, a gente estuda, a gente se especializa. Então esses vendedores de alta performance, eles têm um conhecimento tão alto, né, sobre vendas, tão alto sobre pensamento, atitudes do cliente, que eles conseguem, mesmo tendo um déficit ali no conhecimento técnico, eles conseguem fazer boas negociações e mostrar valor aos clientes. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Às vezes o básico, né, a diferença do talentoso e pro disciplinado, né? Eu falei disso no vídeo passado também, né, na diferença do Neymar e do Cristiano Ronaldo. E se surgiu curiosidade, volta um vídeo atrás que vocês vão lembrar disso aí. Então, o que é o ponto aqui, né, pessoal? Vendedor de alta performance, às vezes ele nem é talentoso. Ele precisa ser disciplinado em estudar. Então, todos os dias, né, pessoal, quem tem um locus de controle interno alto vai tirar um tempo do dia para poder estudar, né? Em vez de ficar ouvindo muitas músicas aí, né? Não estou falando que é proibido ouvir música aí quando vocês saem aí no dia a dia, né? Enfim. Mas tente ali passar pelo menos 80% do tempo de vocês em deslocamento ouvindo um podcast, ouvindo um livro, né? Então, aumentando o conhecimento técnico de vocês. E eu nunca vi, na boa, pessoal, nunca vi um vendedor de alta performance que não prepara muito bem o seu conhecimento técnico sobre esses assuntos, vendas e sobre o conhecimento técnico do produto, né? Então, antes de continuar aqui, né, vou fazer mais um convite a você se inscrever no canal, ativar o sininho aqui, compartilhar esse vídeo, importantíssimo para o nosso crescimento. E se tá, né, fazendo sentido para você, você acha que tem que estudar mais, se tá, né, com deficiência aí na parte de vendas, eu instigo a você a preencher esse link aqui abaixo no formulário, que a gente vai poder conversar aqui frente a frente, meu amigo. Então, eu te estimulo a poder preencher esse formulário e, né, dar sequência aí na sua capacitação e realmente aí nos seus resultados aí, para que você atinja altos níveis de vendas aí, de comissões, e que você seja mais feliz aí no final desse ano aí, para poder fazer uma boa ceia com sua família. Continuando aqui sobre o último ponto aqui desse vídeo, sobre os locus de controle, eu comecei esse vídeo fazendo um ponto aqui, né, de provocação, né, a diferença de vendedores de R$5.000 e de R$25.000. Então, qual que é a grande diferença desses vendedores? Eu vou deixar aqui um livro de indicação para vocês, um livro muito conhecido, muito famoso, que é o livro Poder do Hábito. Esse livro é bem bacana, ele fala sobre construções de hábitos, né, interessantes aí para o nosso dia a dia, para o nosso jeito de ser, vamos dizer assim, né. Então, da mesma forma que a gente tem hábitos positivos, a gente pode ter hábitos negativos também. Então, para encerrar esse vídeo, pessoal, você que está refletindo aí sobre os seus hábitos, né, os seus locus de controle interno e externo, pense o seguinte agora: quais são os hábitos que eu quero construir para que eu consiga atingir ali, né, minha carreira de 25 mil por mês ali, né, de média de salário por mês. Um ponto que eu quero deixar muito claro, pessoal, que para chegar nesse nível salarial, você não vai conseguir do dia para a noite. Você vai começar como um estagiário, vai começar como um vendedor júnior, até mesmo como um AT, vai ser promovido a um RTV ou vendedor pleno, vendedor sênior, enfim. Vai construir, né, uma carteira sólida de clientes. Precisa ficar numa mesma região, né, uns 3, 4 anos, umas 3, 4
safras aí para poder se consolidar. E por que que eu tô falando isso, né? Porque assim, a gente está vivendo um momento, né, da nossa sociedade que tudo é muito rápido, tudo precisa ser muito rápido, tudo precisa ser acelerado, a gente precisa construir, se eu tô com 30 anos eu tô atrasado, enfim, mas um ponto aqui é o seguinte, pessoal, nada supera o trabalho, né? Um gestor falava muito isso para mim, né, um gestor que eu tive aí, até falei dele no começo aqui do meu vídeo, que era o Henrique, quando eu tinha 21 anos de idade, eu falei, Sérgio, nada supera o trabalho, faz um negócio bem feito que logo você vai ser reconhecido, logo você vai ter o seu sucesso aí. Então pense o seguinte, né, pessoal, o Sérgio aqui, vou dar um exemplo meu, eu tinha 21 anos, consegui, né, o meu primeiros 20 mil ali de média salarial lá em 2017, né, quando eu realmente comecei a fazer boas vendas aqui, então foram 3 anos, 3 safras muito bem construídas dentro da empresa que eu estava ali, mais uma safra ali como estagiário, então foram 4 safras de construção realmente, né, desses conhecimentos aqui que eu estou passando para frente para vocês, para poder chegar numa alta performance. Então, meu amigo, você que está começando a carreira, ou que já está aí, né, há muito tempo na sua carreira, ainda não, né, chegou nesses níveis salariais, pense o seguinte, quais são os hábitos que você tem construído no seu dia a dia? Será que são hábitos de baixa performance ou de alta performance? Será que são hábitos de locus de controle interno ou locus de controle externo? Pense nisso. Como que vocês podem superar os ganhos de vocês? Pensando em gerar valor para o cliente. E é só através de um bom planejamento, de bom conhecimento técnico em vendas, conhecimento técnico agronômico, que vocês vão conseguir romper a barreira aí, né, da alta produtividade, dos altos níveis de salário e quem sabe, né, atingir aí cargos de gerência, cargos de direção, cargo de gestão, né, se você obviamente quiser, mas se não quiser, ser um vendedor de altíssima performance, ganhando aí 20, 30, 40 mil reais por mês. Eu conheço vários colegas aí, depois eu posso fazer um vídeo junto com algum deles aí. Deixa aqui no comentário se você quer que eu faça um vídeo aqui com algum desses colegas para contar um pouco das histórias deles, né, e se fizer sentido para você, obviamente, né, copiar esses hábitos aí que vai fazer você chegar na alta performance. Então, para reflexão, uma provocação aqui também, quais são os hábitos que você tem construído que vai fazer você chegar na alta performance? Então, deixa o livro aí, O Poder do Hábito, para que você leia e consiga, né, fazer bons hábitos aí repetidamente para que você chegue em alta performance. Clichê, né, mas acordar cedo, fazer seus exercícios aí, né, para aumentar sua adrenalina, né, vamos dizer assim, para que você tenha alta performance, né, visitar mais, fazer bons planejamentos de pergunta, gerar valor para o cliente, fazer vários relatórios depois que você vendeu, estudar durante o dia. Todos esses hábitos, né, repetidamente, por vários dias, várias safras, você vai chegar, meu amigo, na alta performance e vai ser um vendedor reconhecido, um vendedor aí que seus clientes te respeitam e principalmente que vai ser, né, bastante provedora para sua família, vai ter uma qualidade de vida melhor e vai sentir propósito naquilo que você faz. Esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Então, para finalizar, né, deixo para vocês essa reflexão e também estimula vocês a seguir meu canal lá aqui no YouTube, né, e meu perfil lá no Instagram, onde todos os dias eu tenho soltado aí alguns conteúdos como esse, como outros conteúdos também que vai fazer sentido aí para sua jornada. Continua assistindo os vídeos do canal e um abraço, até mais!